Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para a física e fundamental para as nossas vidas, que é a corrente elétrica. Graças à compreensão que nós temos da corrente elétrica, a gente pode entender o que está por trás do funcionamento dos mais diversos equipamentos elétricos e eletrônicos. Compreender como é que funciona o choque elétrico que um dia todos nós já levamos, a iluminação artificial que revolucionou o mundo e, principalmente, entender como funcionam os circuitos elétricos que tanto iremos discutir. Mas o que é essa corrente elétrica? Para entendermos melhor o que é a corrente elétrica, vamos supor que tenhamos aqui um pequeno condutor elétrico, como um fio de cobre. Esse fio de cobre não está submetido a nenhum campo elétrico. Assim, tanto de um lado da sua extremidade quanto da outra, tem o mesmo potencial, ou seja, os potenciais elétricos entre suas extremidades são iguais. Sendo os potenciais iguais, se pudéssemos observar o movimento de cada elétron, veria que eles têm direções totalmente distintas umas das outras, ou seja, seu movimento é totalmente caótico. Assim, podemos concluir que quando as extremidades de um condutor têm o mesmo potencial, o movimento de seus elétrons é totalmente desordenado. Vamos considerar agora que o nosso condutor elétrico ele foi conectado a uma bateria, como uma bateria de carro ou uma pilha. O polo positivo foi conectado ao ponto A, enquanto o polo negativo foi conectado ao ponto B. O ponto A ele vai adquirir o mesmo potencial do polo positivo, enquanto o ponto B vai adquirir o mesmo potencial do polo negativo. Assim, como teremos potenciais distintos entre o ponto A e o ponto B, surgirá no nosso condutor um campo elétrico. O campo elétrico ele sempre vai da região de maior potencial, o positivo, para a região de menor potencial, o negativo. Esse campo elétrico que atua sobre o nosso condutor fará com que as cargas elétricas sofram a influência de uma força. Essa força sempre atua no sentido oposto ao campo elétrico quando as cargas forem negativas. Assim, se o nosso campo elétrico aponta para a direita, as cargas serão puxadas por essa força para a esquerda. E nesse caso, a maioria das cargas terá um movimento indo numa única direção, num único sentido. E assim, nós temos que, por termos potenciais distintos, as cargas elétricas passam a ter um movimento ordenado, que é o que chamamos de corrente elétrica. Em resumo, podemos concluir que quando um condutor elétrico é submetido a uma diferença de potencial, que comumente chamamos de DDP, entre as extremidades do condutor, as cargas elétricas passarão a se mover ordenadamente entre os polos da bateria. No caso das cargas serem negativas, o movimento se dará do polo negativo para o polo positivo. Caso as cargas que se movessem fossem positivas, elas se movimentariam do positivo para o negativo. Sendo assim, galera, corrente elétrica vem a ser o movimento ordenado das cargas elétricas em um condutor, quando este condutor for submetido a uma diferença de potencial entre suas extremidades. Então, não é possível ter corrente elétrica se um condutor elétrico não for submetido a uma DDP.